Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Ribeiro e estou cursando o sexto semestre de Gestão Empresarial na FATEC de Mococa, na modalidade EAD. Estou aqui hoje para apresentar meu trabalho de graduação, onde foi orientado pela professora doutora Juliana Gisele da Silva Nali. O trabalho ele consiste em um artigo que tem como tema a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, na perspectiva do empregador. O tema da pesquisa consiste na realização de um estudo sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, sob a ótica do empregador. O estudo tem por base a pesquisa bibliográfica sobre o tema e a evolução ao decorrer dos anos. A pesquisa está relacionada às inquietações sobre o espaço que a pessoa com deficiência ocupa hoje no mercado de trabalho. A Lei nº 13.146 de 2015 institui Lei Brasileira da Inclusão de Pessoas com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. No capítulo 4, o artigo 34 da lei, afirma que a pessoa com deficiência tem o direito ao trabalho em ambiente acessível e incluso, com as mesmas oportunidades das demais pessoas. E diante desse cenário, a pesquisa busca compreender como os empregadores percebem a inclusão de pessoas com deficiência nas empresas. A hipótese desse trabalho parte do princípio que há dificuldade na efetiva inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, principalmente pela falta de clareza e de suas potencialidades perante o empregador. A inclusão de pessoas com deficiência na sociedade é um processo ainda em construção, em decorrência das políticas públicas referentes ao assunto, especialmente aquelas que foram propostas a partir de 1980. Sasaki relaciona as fases históricas cerca de pessoas com deficiência, na qual a primeira fase, que vai da antiguidade até o século XIX, o início do século XIX, que denomina a exclusão dessas pessoas, pois elas eram totalmente rejeitadas perante a sociedade. Já a segunda fase é chamada de segregação e foi iniciada a partir de 1910. As pessoas com deficiência eram confinadas em instituições para que recebessem algum tipo de assistência, abrigo, vestuário e recreação. Porém, elas eram totalmente exclusas do restante da sociedade. Já a terceira fase, denominada integração, foi inspirada pela Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, na qual surgiram serviços de reabilitação física profissional, e assim algumas das pessoas foram matriculadas em escolas comuns e integradas no mercado de trabalho, sem que houvesse realmente a capacidade, eram avaliadas se existia a capacidade das pessoas elas estudarem e assim serem inseridas no mercado de trabalho. Já a quarta fase, denominada de inclusão, que iniciou a partir da década de 90, defende o conceito de equiparação de oportunidade perante essas pessoas, que um sistema comum elas sejam adaptadas e adequadas para que essas pessoas com deficiência possam participar em todos os aspectos da sociedade. Diante dos aspectos social e da legislação apresentada sobre a inclusão da pessoa com deficiência, a realização de um estudo sobre a análise dos gestores sobre a empregabilidade dessas pessoas é totalmente relevante, não apenas em empresas de médio porte, mas em todo o mercado de trabalho. Que apesar de não ser obrigatórios a inclusão de pessoas dentro desse tipo de empresa, ela pode possuir sim esse tipo de colaboradores diante do seu quadro de funcionários. Assim, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar o processo de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, sob a ótica do empregador, e para isso será conceituada a inclusão laboral, o processo de seleção dessas pessoas com deficiência e o estudo de como o empregador analisa o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. A deficiência e a inclusão, Sasaki afirma que a terminologia correta para se referir a essas pessoas, ela muda ao decorrer da história, visto que o termo adotado é compatível aos valores vigentes na sociedade naquele período. No começo da história, durante séculos, seguinte pessoas com deficiência foi tratada somente como inválidos, totalmente inútil perante a sociedade.
Já no século XX, até 1960, o termo era utilizado era incapacitados, que inicialmente referia-se a pessoas sem capacidade e posteriormente aquelas que possuíam capacidade residual. Já entre 1960 e 1980, a sociedade passou a utilizar três termos diferentes para referir-se a essas pessoas. Era referido como defeituosos, deficientes e excepcionais, que reforçavam que tais pessoas não conseguiriam realizar atividades como a maioria das pessoas. O autor citado anteriormente menciona também que a Organização das Nações Unidas foi pressionada por outras organizações de pessoas com deficiência a instituir o ano de 1981 como o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. E a partir desse momento, nunca mais foi utilizado o termo indivíduo, mas sim o termo como pessoa, onde o intuito era igualar os direitos e dignidade dessas pessoas perante a sociedade. Garcia afirma que no Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, em 1901, foi um marco que impulsionou a criação de legislação a fim de equiparar as oportunidades dessas pessoas com deficiências no mercado de trabalho. Em relação à inclusão dessas pessoas com deficiências, ou PCD, no mercado de trabalho, Oliveira Neto menciona a dificuldade que essas pessoas existe no sentido da falta de qualificação profissional nesses aspectos relacionados. Pois a acessibilidade das organizações ao receber essas pessoas com deficiência e a contratação delas é simplesmente pelo cumprimento da lei de cotas, que é o artigo 93 da lei 8.213 de 1991, que estabelece que a empresa com 100 ou mais empregados deve preencher uma parte de seus cargos com as pessoas com deficiências. E o autor afirma que a existência de casos em que a pessoa sequer vão à empresa e a falta de esclarecimento sobre a perda de benefícios de prestação continuada, que é um benefício que essas pessoas têm, ele acaba perdendo no momento que ele é efetivado na empresa. Então, o medo de perder esse benefício, ele restringe a pessoa a procurar oportunidades nessas empresas. Tanaka e Mazzini também relatam a falta de qualificação profissional que a pessoa com deficiência ocupa nos cargos, né? Pois já historicamente essa pessoa ela já era segregada, né, no seu ambiente escolar. E apesar de existir ofertas e oportunidade de vaga para as pessoas, dificilmente elas são preenchidas por pessoas com deficiência, pela falta realmente de pessoas qualificadas para tais vagas. E sobre a acessibilidade no local de trabalho, os gestores, em relação à adaptação do espaço físico, mencionam que a maior dificuldade é relacionada a preparar esse espaço físico, né, para receber essas pessoas, pois geralmente esses espaços são antigos, né, que dificulta a adaptação e ainda completa em relação às funções de modalidade, as áreas não são apropriadas. E com relação à contratação de pessoas com deficiência, para o cumprimento da lei de cotas, Lourenço realizou um estudo que permitiu identificar os principais motivos que levam à contratação dessas pessoas com deficiência, é justamente o cumprimento dessas leis de cotas, onde evita-se que a empresa ela tome uma multa trabalhista. Além disso, a relação de contratação de pessoas com deficiência, ela não vai pelo conceito de inclusão dessa pessoa, mas sim pelo fato de termos das empresas terem que cumprir essas metas a fim de não ter nenhuma multa trabalhista, e em nenhum momento é enfatizado as reais potencialidades desses colaboradores, dessas pessoas dentro do mercado incluso.
A inclusão laboral, a SASAC também afirma que o mercado, as pessoas com deficiência, é uma constante batalha, né? Que a pessoa com deficiência ela é empenhada em buscar um emprego e, de outro lado, empregadores que são despreparados para lidar com essa deficiência, né? E são cobrados que estejam preenchidas essas vagas, porém ele não vê o potencial desses candidatos, né? O autor ele cita a inserção do trabalhador com deficiência no mercado de trabalho de acordo com fases históricas da deficiência, a inclusão, segregação e integração, né? Onde a exclusão, a pessoa com deficiência não tinha acesso nenhum ao mercado de trabalho. A segregação, as pessoas ofereciam trabalho em instituições filantrópicas, em oficinas protegidas e no próprio domicílio. Eram ofertados trabalho e não empregos para as pessoas, como uma forma de obter lucro fácil. Já a integração, as pessoas com deficiências são contratadas por empresas e órgãos públicos que sejam qualificados e adaptam ao espaço físico, sem que sejam modificados. Ou seja, a empresa ela até contrata, né, mas desde que não tenha que ter nenhum investimento sobre a melhoria desses ambientes para essas pessoas. E durante o processo de inclusão laboral, até mesmo da seleção desses trabalhadores, dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nas empresas, mostra-se um despreparo das pessoas, principalmente os profissionais de RH, em identificar as particularidades de cada pessoa, né, e a potencialidade dela dentro da empresa, né? E não só pelo cumprimento da lei de cota, mas onde a pessoa ela consiga, de uma forma efetiva, ser inclusa dentro da instituição e possa exercer as suas atividades de forma igualitária para todos, né? E a presença de um psicólogo organizacional do trabalho nas empresas, ela tem o benefício de minimizar o despreparo desses gestores na inclusão dessas pessoas com deficiência, né? Porque ela pode realizar intervenções com aqueles que atuam no ambiente de trabalho e busca ações de formação especializada para desenvolver pessoas para o exercício de plena cidadania. E ela tem como foco o indivíduo. Então fica mais fácil entender a dificuldade que os gestores têm em lidar com essa inclusão das pessoas com deficiência, melhorando assim o desempenho, tanto da pessoa com deficiência, quanto do gestor, de uma forma geral. E finalizando o trabalho, a realização desse estudo tem como intuito analisar o processo de inclusão dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho e na ênfase da ótica do empregador. A educação escolar ela está totalmente ligada à formação das pessoas, seja na qualificação profissional ou seja na formação humana, na sua criticidade e papel da sociedade, né? A convivência com pessoas com diferença desde cedo implica na naturalidade das pessoas em relacionar com essa diversidade. E isso será refletido no mercado de trabalho na idade adulta. Se a gente começar hoje a mostrar que é natural uma pessoa com uma deficiência no convívio social, a pessoa vai enxergar com naturalidade posteriormente. E atualmente muitas empresas contam com pessoas deficientes apenas para cumprimento da lei de cotas, como forma de evitar multas trabalhistas. E, consequentemente, muitos trabalhadores realizam funções muito simples na empresa, sem ser levado em conta seu real potencial, né? E o processo de recrutamento ainda é muito frágil
e ainda vê-se dificuldade, principalmente do profissional de RH, em lidar com essa diferença, né? Com a necessidade de capacitação profissional desses profissionais de RH e gestor em saber conhecer e identificar a potencialidade das pessoas com deficiência. Então seria interessante a existência de um meio de comunicação eficiente entre escola e empresa, né? De forma a acompanhar a pessoa desde o início, né, da vida acadêmica até a inserção no mercado de trabalho e durante toda a vida dessa pessoa, em todos os aspectos. Assim, pode ser usado como exemplo do plano de desenvolvimento individual, como um norteador de aprendizado para os alunos, e que esse plano de desenvolvimento individual, o PDI, ele acompanha essa pessoa durante a inserção dela no mercado de trabalho. Ok? Então, eu finalizo aqui. Gostaria de agradecer a todos, principalmente agradecer à professora Juliana por ter me acompanhado, né, por ter me orientado durante a construção desse trabalho. E gostaria de agradecer também a todas as pessoas da minha família que de alguma forma contribuíram também, né, na elaboração desse trabalho, ou mesmo no incentivo para que eu continuasse nos meus estudos, principalmente a minha esposa, que é a maior incentivadora para que eu consiga finalizar essa graduação. Muito obrigado, até mais.